Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz upload de arquivo para o nosso servidor web e salva no banco de dados o caminho para esse arquivo que a gente fez upload, tá? Então, eu vou usar aqui como cenário de estudo de caso a nossa tabela do usuário, que quando o usuário é cadastrado no banco, ele vem por padrão com uma imagem que já foi enviada por padrão para o servidor, né, uma imagem de um ícone de usuário, e aí ele vai ter a opção de ele enviar a foto dele, tá? E assim que ele enviar, o caminho dessa imagem vai ser substituído aqui no banco, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vou considerar aqui que a gente tenha feito login no sistema, tá? Então, vou fazer login aqui com o usuário cadastrado, tá? E eu defini aqui no meu cabeçalho uma opção para que quando o usuário clicar, ele consiga acessar essa página de meus dados, tá? Então, vamos ver aqui no código-fonte como é que a gente faz essa opção para que quando ele abra essa página de alterar dados, tá? Eu criei aqui uma view chamada alterar dados e eu quero que essa view ela tenha um formulário de upload de arquivo, certo? Então, o que é que eu vou fazer? No CodeNighter, a gente tem aquele helper do form, né? Então, o helper do form, quando a gente trabalha com upload de arquivo, o tipo do formulário que a gente vai abrir é um form open multipart, né? Que é um tipo de formulário que permite envio de arquivo, né? Ele vai abrir aquela caixinha de upload. E aí eu vou apontar esse formulário para uma função no meu controller que vai se chamar alterar dados também, tá certo? Essa é a função do meu formulário, do meu usuário, né? Do meu controller, tá? Vou fechar o form. E aí, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um campo do tipo input type file, né? O tipo do campo que a gente vai enviar. Então, tem text, password, né? Mas tem também o tipo file. E a gente vai dar o name para esse campo. Vou colocar foto usuário. E, além disso, eu vou colocar um button do tipo submit, que eu vou colocar o nome aqui, upload, tá? Então, com isso, a gente cria um formulário que tem um campo de upload de arquivo. Aqui no meu em vez de eu colocar como alterar dados, eu vou colocar aqui upload foto. Vai ser o nome da minha função. E aqui no meu controller, tá? Eu vou ter essa função de alterar dados, que o que ela vai fazer vai ser carregar essa view do usuário, né? Então, eu tenho aqui a função alterar dados. Quando eu abrir aqui o meu controller de usuário alterar dados, ele vai abrir o formulário que a gente acabou de criar, tá bom? Então, é um formulário que ele tem um botão para escolher o arquivo, tá? Então, ele vai abrir a caixinha de seleção, tá? A gente chega já lá. E a gente vai conseguir fazer o upload quando clicar nesse botão, tá certo? Então, aqui no Visual Studio Code, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar a função que recebe o dado enviado pelo upload. Então, function upload foto, né? É o nome da função que eu defini aqui no submit do formulário. Então, quando a gente clicar no submit, ele vai vir direcionar para essa função de upload foto. O CodeNighter, ele possui uma biblioteca específica para trabalhar com upload de arquivo. Então, a gente pode carregar essa biblioteca utilizando this load library upload, tá? Essa é uma forma da gente carregar essa biblioteca de upload de arquivo. Se vocês forem usar em mais de uma página, em vários momentos do projeto de vocês podem fazer esse carregamento no autoload, como a gente já carregou outras bibliotecas, como o Database e o Session, né? Mas como é uma coisa pontual, eu vou fazer o carregamento dela
diretamente, localmente aqui nesse arquivo. Quando a gente carrega a biblioteca de upload, existem algumas configurações que é preciso a gente passar para essa biblioteca no momento que ela é carregada, como, por exemplo, o upload path, né, que é o caminho para onde os arquivos que a gente enviar, onde os arquivos vão ser salvos, tá? Então, eu sugiro que a gente mande esses arquivos para a nossa pasta de assets, tá? Então, como eu tenho aqui em assets uma pasta chamada imagens, eu vou definir esse caminho como assets/imagens, tá? E definir a barrinha aqui no final para que ele consiga concatenar com o nome do arquivo. Outra coisa que a gente define nessa configuração é o tamanho máximo do arquivo que o usuário ele pode fazer upload, tá? Então, isso é importante para evitar que o usuário mande arquivos maiores do que você deseja e o seu servidor ele fique lotado, né? E, por fim, outra configuração aí que a gente precisa colocar são os tipos permitidos de arquivos que vocês vão enviar, tá certo? Então, como a gente está trabalhando com imagem, eu vou definir aqui nessa configuração de allowed types, tipo GIF, JPG, JPEG e PNG. E aí, se vocês estiverem trabalhando com outro tipo, como PDF, DOC, etc., né, outro tipo de upload de arquivo, vocês vão definir também aqui nesse momento, tá? E a gente vai passar esse array de configurações como parâmetro do carregamento da biblioteca de upload, tá certo? E aí, como é que a gente faz para receber o dado que foi enviado do formulário? Então, essa biblioteca de upload, no momento que a gente carregou, a gente consegue acessá-la por esse nome, né? Então, this upload. Existe uma função chamada do upload. E o que é que a gente vai passar por parâmetro dessa função? Por parâmetro dessa função, a gente vai passar o nome do campo, tá? Então, o nome do meu campo é foto usuário. Então, é o nome do campo que eu defini lá do formulário, que a gente vai passar como parâmetro dessa função, tá bom? Então, a gente pode fazer alguns testes, como, por exemplo, verificar se o upload ele conseguiu ser realizado ou não, tá? Então, caso não tenha dado certo realizar esse upload, a gente pode, por exemplo, capturar qual foi o erro que deu. Então, também essa biblioteca de upload, ela tem uma função chamada display erros, tá? Que aí ele define, você enviou o tamanho de arquivo maior do que o permitido, você está enviando um tipo de arquivo que não está dentro dos tipos permitidos. Então, são esse tipo de mensagem que vão ser capturados por essa função, tá certo? Então, se tiver dado algum erro, eu vou enviar para a minha view, né, via flash data, via session flash data, de session flash data, set flash data, mensagem, eu vou passar como parâmetro essa mensagem aí, tá certo? Já se tiver dado tudo ok, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever a mensagem upload realizado com sucesso, tá? Também vou criar aqui a minha flash data, tá? E vou redirecionar, dar o meu redirect para a função usuário barra alterar dados de forma que ele abra novamente a view do usuário, tá certo? Aí fica a critério do projeto de vocês, o que vocês vão chamar após ser feito o upload de arquivo, tá? Então, o primeiro passo é a gente conseguir mandar esse arquivo para o servidor, certo? Então, vamos ver aqui, vamos testar essa submissão para ver se a gente está conseguindo enviar. Vou só mostrar aqui para vocês que aqui na minha pasta de assets tem 5 arquivos, arquivo 1, 2, esse calculador, esse dinheiro e esse user, tá? Então, vamos tentar agora enviar um novo arquivo. Então, vou escolher aqui o arquivo, vai ser o arquivo, algum arquivo de foto que eu tenha aí, tá? Eu vou clicar no botão de upload, tá certo? Então, vamos aguardar o envio do arquivo e vamos ver se ele conseguiu subir esse arquivo aí para o servidor, tá? Então, aqui, ó, vocês já podem observar que o arquivo do profile, ele já aparece aqui na pasta de arquivo.
faltou eu apresentar essa mensagem de que o arquivo foi enviado com sucesso aqui na minha view, né? Então, eu vou escrever aqui o meu session, flash data, mensagem, tá? Eu vou apagar essa imagem só para a gente não ficar repetindo arquivos aqui no meu servidor, né? Então, eu vou tentar fazer o envio de novo, agora mostrando a mensagem de arquivos dado enviado com sucesso, né? Então, vou selecionar aqui, upload, e agora sim, ó, upload realizado com sucesso, tá? Então, meu arquivo, ele voltou aqui, né, para o servidor, profile.femail.png. E aí, a outra coisa que eu quero mostrar para vocês é como a gente altera isso no banco. A princípio, a gente ainda está aí, ó, com o meu dado setado para a imagem padrão, né? Então, como é que a gente faz para, no momento em que a gente efetivar esse upload, a gente também fazer o update no banco de dados? Então, considerando que foi realizado com sucesso o upload, o que é que eu vou fazer? Eu vou carregar aqui, ó, no meu thisLoad model, usuário model, e no meu usuário model, eu vou ter uma função que vai ser atualizar foto, por exemplo, certo? Vou passar por parâmetro o nome do arquivo que foi enviado, então eu posso recuperar esse arquivo aqui, ó, utilizando uma propriedade também da biblioteca do upload, que ele tem um array de data, que é referente a todos os arquivos que ele enviou. Então, vou colocar aqui, ó, arquivo, vou colocar aqui dentro dessa variável, e aqui eu vou passar o file name da imagem que foi enviada, tá certo? Esse file name tem o nome do arquivo, mas eu preciso também do caminho. Então, eu posso concatenar esse nome, ó, com esse upload path aqui. Deixa eu botar em uma variável, nome, caminho do arquivo. Vai ser o quê? Vai ser o upload path concatenado com o nome do arquivo salvo no meu servidor, tá? Então, vou colocar aqui, ó, caminho do arquivo. E eu preciso passar também, como eu quero atualizar um usuário específico, eu vou recuperar o código desse usuário que está salvo na sessão. Então, vou vir aqui, ó, o código do usuário vai ser this session user data usuário, e aqui eu vou recuperar o código usuário. Vou passar como parâmetro aqui dessa função, tá certo? Código. Tá? E aqui no meu model eu vou precisar criar essa função de atualizar foto. Então, aqui no meu model eu vou criar o meu function atualizar foto, que vai receber por parâmetro o arquivo, né, o caminho do arquivo e o código do usuário de quem ele quer atualizar. Então, o meu SQL vai ser update usuário set foto igual a alguma coisa, where o código usuário igual a alguma coisa também, tá? Aqui nos meus dados, o que é que eu vou ter? Vou ter o caminho e o código do usuário. E vou efetivar this db query SQL passando os meus dados, tá ok? Então, vamos ver agora se a gente consegue atualizar esses dados no meu formulário. Eu tenho enviado esse profile female, eu vou enviar outra foto agora para ver se funciona direitinho, tá? Então, vou voltar aqui, ó, vou escolher o meu arquivo, vou colocar esse profile girl aqui, vou fazer upload, tá? Então, upload realizado com sucesso, vamos só dar uma olhadinha aqui no banco, atualizar para ver se ele conseguiu atualizar a imagem.
tá certo? Então, tá direitinho aqui, ó, assets, /imagens, /profile girl, tá? Então, aqui agora a gente tem tanto a nossa imagem de user, né? Que a gente já tem por padrão, como agora tem o profile girl, que foi o que a gente enviou, tá? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo e se inscreva no canal para que a gente possa fazer mais vídeos como esse para ajudar vocês, tá bom? Então, até a próxima.